Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Pode se assentar, adorando, glorificando, bendizendo, exaltando o nome santo do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. A palavra do Senhor é como nós lemos nesta noite. Vai falar de um período onde o povo de Israel, o povo Judá, está voltando do cativeiro babilônico. Deus levanta Ciro, que domina todo aquele império. Ciro faz parte do império persa. Então Ciro vai dominar a Babilônia. Ele vai expandir o seu território. E então Ciro ele tem uma forma diferente de governar. Ao contrário dos outros reis que subjugavam as nações, Ciro ele prefere fazer aliança com as nações. Então Ciro ele manda de volta as nações cativas para os seus lugares de origem. E com Israel não foi diferente. Ciro ele manda o povo cativo de Judá para que voltassem para a sua terra, voltassem para a sua cidade, voltassem para as suas casas. E mais, Ciro queria que o povo voltasse à sua religião, voltasse a adorar o seu Deus, voltasse a continuar praticando a sua cultura, porque o que Ciro queria eram nações aliadas dele. Então Ciro ele nomeia Zorobabel como governador de Judá. E ali Zorobabel ele vai coordenar a volta dos cativos da Babilônia para Jerusalém, para o seu lugar de origem. E então Zorobabel ele vai trazer a primeira remessa dos cativos. E ele vem com a primeira remessa dos cativos. Zorobabel também vai começar a organizar a cidade para receber o povo. E uma das primeiras providências que ele toma é lançar alicerces no templo. Porque o povo judeu está voltando do cativeiro. Longo período aprisionado, longe da sua terra. Agora os hebreus estão voltando, o povo de Deus está voltando, só que tem um problema: não tem mais casa, não tem mais cidade, não tem mais templo para fazer a adoração. Os judeus que prezavam tanto pela adoração a Deus dentro do templo, com tanta reverência, agora não tinham mais templo de adoração, porque Nabucodonosor, quando veio invadir Jerusalém, destruiu tudo, saquearam a casa de Deus, levaram os pertences de Deus para a Babilônia, tomaram posse de tudo, e agora o povo está de volta. Cadê o templo? Cadê o lugar da adoração? Cadê o altar, a mesa do sacrifício, do holocausto? Cadê todas as coisas que eles costumavam utilizar para fazer a adoração devida ao Senhor? Lá na Babilônia, os hebreus eles choravam de saudade desta adoração. Tanto é que o salmista ele vai dizer que nos salgueiros eles penduravam as harpas dele, porque eles não queriam cantar, eles não queriam adorar longe da sua terra, longe da sua igreja, longe da sua casa. Eles não queriam mais adorar o Senhor. E aí os babilônicos diziam: canta para nós, mas canta com alegria aqueles cânticos de Sião. Meu Deus. E agora que eles estão de volta para a sua terra, eles estão de volta para a sua casa, eles estão de volta para Jerusalém, não tem templo,
para eles adorarem ao Senhor. Jesus. Aqui começa na vida daquele povo um novo período, porque tudo havia sido destruído, tudo havia sido demolido, tudo havia sido saqueado, e agora era o momento de um novo período, o período da reconstrução. E reconstruir é mais difícil do que construir, porque para reconstruir você tem que olhar para todos os escombros, você tem que olhar para tudo que está derribado, você tem a lembrança do que existia e não existe mais. E agora, conforme o louvor dos jovens, tem que fazer tudo de novo, começar tudo de novo. E não são muitos que estão dispostos a reconstruir. Não são muitos que querem passar pelo período de reconstrução, que querem recomeçar, que querem edificar novamente uma casa, um templo para o Senhor habitar. E quem sabe nesta noite, este não seja o período que você está vivendo. Quem sabe algumas coisas na sua vida foram perdidas, como foi lido na leitura bíblica inicial. Quem sabe algo na tua vida não foi perdido, não foi saqueado, não foi levado de você. Quem sabe algo na tua vida não está na situação em que estava agora aquela cidade, tudo destruído. Mas o Senhor, Ele diz para mim e para você que inicia-se um novo período, um período de reconstruir. Porque aquele que é de Deus não vai morar nos escombros, ele vai levantar de novo o altar, ele vai levantar de novo o templo, ele vai levantar de novo a adoração e vai continuar adorando ao Deus Todo-Poderoso. Porque todo período de reconstrução nos traz as bênçãos de Deus, a mão de Deus a nosso favor. Meu Deus, glória a Deus. Como reconstruir não é para todos, aquele que se dispõe, o Senhor vai com ele. Aquele que se dispõe, o Senhor prepara todas as coisas e vai na frente. Glória a Deus. Então aquele povo começa a trabalhar na cidade, aquele povo começa a trabalhar nas suas casas, e aquele povo começa a trabalhar no templo do Senhor. Glória a Deus. E eles começam a ornamentar, a construir, a edificar, a limpar. É isso que o tempo de reconstrução exige de mim e de você. É necessário muitas das vezes limpar as nossas vidas, aquilo que não serve para fazer a edificação tem que ser tirado, tem que ser arrancado fora. No tempo de reconstrução também é um tempo de limpeza, é um tempo onde nós temos que preparar o terreno, preparar o ambiente da construção. Não se constrói de qualquer jeito. Qual é o pedreiro, qual é o arquiteto que vai num terreno cheio de mato, cheio de entulho, cheio de escombro e começa a levantar paredes? É necessário uma preparação para depois fazer a edificação. E aquele povo começa a fazer este trabalho. E eles começam também a levantar a casa do Senhor, o templo do Senhor, o lugar onde eles tanto tinham saudades quando estavam lá na Babilônia. Só que agora vai entrar um sentimento no coração daquele povo, porque por mais que eles trabalhem, por mais que eles ofertem na casa de Deus, por mais que eles edifiquem a casa de Deus, eles têm a lembrança de um templo, o templo que fora levantado por Salomão. Eles têm na lembrança a imagem de algo suntuoso, de algo poderoso, em coisas terrenas, materiais. Porque o templo de Salomão era algo exuberante de se olhar. Mas agora, na reconstrução,
Parece que não tem mais beleza o templo. Parece que as paredes não brilham mais, as portas não reluzem mais. Parece que o brilho da casa de Deus já não está como antes. Está mais simples. Está sem aquele toque de ouro. Está sem aquele toque de marfim. Está sem aquela suntuosidade que antes haviam. E aí o povo começa a deixar a casa de Deus de lado. Começa a parar a construção. Começam a deixar pela metade. E eles começam a se empenhar na casa deles. Então na casa deles sim, eles começam a ornamentar, a construir, a levantar, a edificar, a enfeitar. Terminou a construção da casa, então agora vai para aqueles detalhes, vai colocar aquelas pedras, aqueles ornamentos, vai levantar os enfeites, a ponto de que a casa deles começou a ficar luxuosas, lindas, bonitas, toda ornamentada, toda preparada. Só que teve um probleminha. Para que a casa deles chegasse nesse ponto, a casa de Deus foi abandonada. Porque ninguém mais voltou lá para pelejar pela obra do Senhor. Só que Deus havia levantado um governador sobre Judá. Zorobabel, ele continua lutando pelo templo do Senhor. E não só ele, Deus havia levantado sacerdotes e havia levantado profetas para continuarem pelejando pela causa do Senhor. Tanto é que a palavra que nós lemos veio ao profeta Zacarias endereçada a Zorobabel. O Senhor, ele quer dizer para alguém hoje aqui que está interessado na obra de Deus. O Senhor, ele tem uma palavra para alguém que se dedica aos propósitos dele, alguém que tem deixado o descanso de lado para estar na casa dele, alguém que tem deixado os seus afazeres para estar preocupado com os afazeres de Deus. O Senhor, ele está dizendo: você não está só nesse projeto. Deus é o maior interessado que a obra dele dê certo, que a obra dele esteja florida, que a obra dele prospere. Deus é o maior interessado. Glória a Deus. E se você também é interessado neste assunto, o Senhor está contigo e ele não vai te desamparar no meio do caminho. Porque quando a gente pega um projeto, pega uma obra, pega algo para fazer na igreja e todo mundo começa a nos abandonar, a gente acaba de abrir uma congregação. Eu não vou não porque hoje está muito frio. Eu não vou porque eu estou muito enfermo. Eu não vou porque eu tenho um casamento para ir. Eu não vou porque eu preciso fazer uma viagem. Todos começam a te abandonar naquela obra. Mas saiba de uma coisa: Deus não vai te abandonar. Glória a Deus. Aleluia. As novas regentes que foram empossadas estão trabalhando, apresentaram essa obra linda nesta noite. Ainda que alguns membros do conjunto comecem a fraquejar, comecem a desistir, comecem a parar, já está repreendido no nome de Jesus. Mas o Senhor não vai te deixar sozinho nesta peleja. Você que tem a sua congregação para cuidar, com tanta luta, tanta peleja para levar uma alma para a igreja, mas o Senhor, ele olha a tua dedicação e ele diz: não está sozinho naquela obra. O próprio Deus é o maior interessado que a sua obra seja perfeita na terra. Aleluia, glória a Deus. E aí então o Senhor vai levantar profetas para incomodar, para mostrar e para falar para aquele povo: vocês estão edificando casas luxuosas, casas suntuosas, mas saibam de uma coisa: não é tempo de abandonar a minha casa, diz o Senhor. Não é tempo de parar a construção da minha casa, deixar a minha casa em ruínas, porque quando
Mas eu disse que Zorobabel não havia ficado sozinho. Deus levanta uma família de sacerdotes. Deus levanta homens. E o próprio Zorobabel que começa a reconstrução. E o primeiro item da casa de Deus que eles reconstroem é o altar do Senhor. Eita, Jesus. Porque a primeira coisa que nós precisamos reconstruir em nós é o altar do Senhor. Não tem como apresentar a adoração sem altar. Não tem como se apresentar ao Senhor se você não for um altar reconstruído para apresentar a sua adoração. Então, nesta noite é a noite de nós olharmos para nós como o altar do Senhor e enxergarmos em nós se não é necessário uma reconstrução, se não é necessário uma edificação. Será que existe alguma coisa no meu altar e no teu altar que precisa ser consertado? Conserte nesta noite, edifique nesta noite, levante o teu altar ao Senhor, porque sem altar não pode haver sacrifício. E o que nós viemos fazer à igreja foi entregar ao Senhor o nosso sacrifício de louvor. A minha vida, a tua vida é um sacrifício de louvor que entregamos ao Senhor. Mas não dá para entregar o sacrifício se não houver altar. A importância do altar, a importância da minha e da tua vida em santidade na presença do Senhor. Glória a Deus. A importância do altar é tão grande que ao longo da Bíblia nós vamos ver vários homens que levantaram o altar ao Senhor. Meu Deus. Porque o Senhor está aonde há um altar levantado. Glórias ao nome. Aonde há um coração quebrantado e contrito, aonde há alguém arrependido, aonde há alguém querendo se entregar, o Senhor ali está para receber a adoração. Nós vamos ver que Abel, ele levanta no meio da sua caminhada um altar de adoração e ele entrega o melhor. Ele entrega a primícia, ele entrega o primeiro, ele entrega aquilo que lhe era mais precioso e mais valioso. Tanto é que levantou a inveja do seu irmão. Tanto é que levantou os ciúmes do seu irmão, porque o que ele apresentava para Deus era único. E é isso que Deus quer da gente. Deus, ele quer que nós entreguemos a Ele aquilo que é único em nós. Noé, ele levanta para Deus um altar de gratidão. Todo mundo morreu, a face da terra inteira morreu, mas Noé e a sua família permaneceram vivos. Altar de gratidão ao Senhor. Gratidão pela vida, gratidão pela família que foi preservada. O inimigo não tragou, não morreu, não levou, permaneceram vivos. E ele levanta o altar de gratidão. Aleluia. Glória a Meu Deus. Deus. Abraão, ele levantou a Deus um altar de fé, porque tem que ter fé para sair da sua terra, do meio da família, do meio da parentela, do seu conforto e caminhar para uma terra que ele nem sabia onde ficava. O Senhor disse para ele: olha, vai andando que eu te mostro, eu te revelo aonde você vai parar. E Abraão creu, e diz a palavra que por ele ter crido, aquilo foi lhe imputado por justiça. Aleluia. E ele levanta o altar de fé ao Senhor. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Isaac levantou um altar de superação, porque foi perseguido pelos filisteus. Mas quando ele venceu, quando os filisteus pararam de persegui-lo, ele resistiu firme até o fim. Então ele levanta o seu altar de superação para mostrar para mim e para você que não é na primeira dificuldade, não é na segunda dificuldade que se desiste, também não é na terceira dificuldade que a gente para, não é na quarta dificuldade, mas é permanecendo firme que o
Senhor concede a nós a bênção e a vitória. E diz que Isaac naquela terra plantou e colheu 100. De tamanha foi a bênção de superação que Deus deu na vida dele. Eita, Jesus. Jacó levantou um altar de compromisso. O altar de compromisso que ele fez com o Senhor foi: se o Senhor me levar em paz, me guardar, me der comida, me der água, me der roupa para vestir e me trouxer em paz, eu te servirei por toda a minha vida, e de tudo que eu receber certamente te darei o dízimo. Meu Deus. Altar de compromisso com a casa de Deus. Ele fica aterrorizado quando acorda da visão que teve, dizendo: esta é a casa de Deus, eu não sabia. Este é o lugar de Deus, eu não sabia. Porque Deus coloca no coração dele um sentimento de compromisso tão grande que pousa sobre ele o temor do Senhor. Davi levanta um altar de reconciliação, porque Davi pecou, errou gravemente diante de Deus, um pecado que hoje em dia causa repugnância aos ouvidos dos cristãos, mas ele se arrependeu verdadeiramente, e diante do seu arrependimento ele levanta um altar de reconciliação com o Senhor, renovação de pacto, renovação de aliança. Ele decidiu que não era um erro que ia separá-lo do amor de Deus, não seria a adversidade da vida que iria tirá-lo do altar do Senhor. Elias levanta um altar de restauração. Porque depois do desafio aos profetas de Baal, o altar estava destruído, caído, mas ele teve que ir ali, reconstruir, levantar as pedras, limpar, tirar tudo que estava obstruindo a passagem e reedificar aquele altar, fazer um altar de restauração. E aí o Espírito de Deus pergunta a mim e a você: qual o altar que você precisa levantar nesta noite? Seria o altar da adoração, da gratidão, da fé, da superação? Quem sabe não é um compromisso que você precisa firmar, ou a comunhão, ou a reconciliação, ou até mesmo a reconstrução. Meu Deus. Seja qual for o altar que precisa ser levantado na tua vida, o Deus que recebe sacrifício e está aqui nesta noite para te reconciliar novamente com Ele. Porque o altar precisa estar concluído para que a edificação do templo se inicie. E foi isso que Zorobabel e os profetas fizeram. E aí vem a palavra do Senhor para Zorobabel, porque a perseguição não parou, a perseguição não terminou, porque eles estavam construindo, reconstruindo o templo. Agora se levanta os samaritanos, se levantam os povos daquela região e começam a caçoar deles, a provocar eles, dizendo: o que vocês acham que vão conseguir aí? Acha que colocando tijolinho em cima de tijolinho vocês vão reconstruir a cidade de vocês? Mas a palavra vem da parte do Senhor dizendo: olha, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Senhor estava dizendo: não é por força física, não é por brigar, não é por contender, não é por levantar o teu braço, não é por violência que vocês vão vencer esta peleja. Também não é pela força moral, ou seja, pela força da inversão dos valores. Não é pela força intelectual, não é pela filosofia, nem mesmo pela cultura ou pela modernização, nem pela globalização que a gente vai vencer esta batalha. Mas é pelo meu Espírito. Meu Deus. Ou seja, força espiritual. O Senhor ele está dizendo que nele, no poder dele, tem
força. Eita, Jesus. E é nessa força espiritual que Deus está dizendo para Zorobabel: é assim que você vai vencer. É pelo meu espírito, é pelo meu braço, é pelo meu poder. Meu Deus. E aí o Senhor, Ele vai capacitando para que aquela obra continue. E assim é o Senhor nas nossas vidas. Nós estamos em processo de construção. Às vezes entramos num processo de reedificação. Às vezes estamos construindo, às vezes estamos edificando. Mas o Senhor, Ele diz: seja qual for a etapa da sua vida que você está vivendo, vença pelo meu Espírito. Porque quando é pelo Espírito do Senhor, as forças são renovadas. Não falta força no meio do caminho. Não há desânimo no meio do caminho. Porque na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Na nossa fraqueza Deus aperfeiçoa o seu poder. E Ele olha para mim e para você e diz: olha, ser forte. Você às vezes fica se achando tão fraquinho, tão pequenininho, tão impotente, tão sem condições de continuar. Deus olha para você nesta noite e diz: ser forte, ser corajoso, porque Ele chamou a mim e a você. E é Ele quem nos fortalece na sua força e na força do seu poder. Ou seja, o Senhor por si só já é poderoso. Agora no poder dele tem mais poder. Então se você precisa, se reveste de poder nesta noite. Se você precisa ser fortalecido, ser levantado, ser encorajado, se fortaleça no Senhor nesta noite. Se revista, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito de Deus, o Espírito que está aqui nesta noite, o Espírito que sonda o teu coração, o Espírito que te conhece por dentro e por fora, o Espírito que anda contigo por onde quer que tu vais. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força, não é por violência, não é por briga, não é por contenda, não é por muito falar, é pelo Espírito. Aleluia. E pelo Espírito as coisas elas vão pelo lado da oração. Pelo Espírito as coisas caminham, é pelo jejum. Pelo Espírito as coisas funcionam, é na santidade. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se fortaleça nessa noite, se encha do Espírito de Deus, receba força.